Bom, vamos falar de eleições, porque está prevista para hoje uma reunião com representantes dos 3 pré-candidatos à presidência da República pelo PSDB, depois que a gente lembra foram suspensas as votações das prévias. O processo que iria definir o candidato do partido teve que ser interrompido ontem por causa de uma instabilidade no aplicativo usado para votação. Nós vamos começar agora com o senador José Aníbal, do PSDB, para explicar também como é que fica a programação das prévias a partir de agora. Bom dia, senador, e eu já começo com essa pergunta. Quando é que será retomada a votação? Bom dia, prazer falar com vocês. Olha, infelizmente ontem a votação funcionou 1h30, de 7 da manhã às 8h30 mais ou menos. A partir daí, a pessoa já não conseguia ter a certificação na biometria facial de que ela era aquela pessoa e poder ter acesso ao voto. Eu acho que foi problema de estabilidade, foi problema que talvez tenha havido algum hackeamento. Até agora as causas não foram totalmente esclarecidas. As equipes estão trabalhando e às 2h da tarde eles prometem que terão uma solução, não é? E por isso mesmo a candidatura do Eduardo Leite propôs que as prévias sejam retomadas amanhã, não é? Mesmo sendo dia de trabalho, o voto no aplicativo você faz ele em 5 minutos. Se tudo correr bem, se não houver dificuldade, até em menos tempo que isso. Portanto, a gente espera que volte amanhã. É importante que a gente conclua esse processo amanhã. O processo, legalmente, digamos assim, terminaria ontem à meia-noite, mas nós admitimos, então, prorrogar por 48 horas para que a gente possa fazer a conclusão da votação amanhã. Senador, ainda sobre essa questão de quando será remarcada, né, a questão da votação, o João Dória e Arthur Virgílio já disseram que tudo bem se isso acontecer no próximo domingo e, como você disse, o pré-candidato Eduardo Leite defende que isso aconteça em 48 horas, senão, segundo ele, pode haver até um desequilíbrio nessa questão da disputa. De que forma Eduardo Leite pode se sentir prejudicado com esse adiamento por pelo menos mais 5 dias, quem sabe? Olha, eu acho que aí o Eduardo Leite está posicionando uma preocupação, não é? A campanha dele é uma campanha que cresceu muito no Brasil inteiro, com adesões voluntárias, com gente que tomou iniciativas, credenciou filiados, trabalhou e tal. As outras campanhas também fizeram a sua parte, não é? Mas a dele é uma avaliação de que teria uma certa dificuldade de levar isso até domingo que vem, porque você entra num terreno imprevisível. O que pode acontecer nesse período, né? Portanto, ele acha melhor que, para não se dar margem a dúvidas, para que não haja nenhuma surpresa, né? O importante é concluir esse processo, terminar as prévias, concluir o procedimento de apuração nesta terça-feira e depois apurar quem é o candidato e tocar em frente, né? É isso. No fundo, eu acho que ele está... A preocupação dele tem algumas razões, né? Que eu reconheço as razões que ele tem e acho que é importante mesmo concluir um processo. Senão você fica com uma coisa aberta e aí você não sabe o que pode acontecer exatamente, né? Nós estamos lidando aí com aplicativos, com tecnologias que a gente está supervisionando muito bem, tem equipes para isso, tem responsáveis para isso, mas é melhor concluir o quanto antes. Como é que vai ser essa decisão, senador? Porque a gente sabe que entre os candidatos há 2 opiniões divergentes, né, sobre as datas. Existe algo previsto no Estatuto do PSDB, que é um partido tão antigo, para uma ocasião como essa, por exemplo, em que há um problema na votação e que ela precisa ser retomada? Ou isso vai ser uma reunião da cúpula agora, obviamente sabendo da opinião dos candidatos? 2 querem deixar para o domingo, 1 quer deixar para 48 horas. Como é que vai ser essa definição? Não, com representantes de candidatos, os responsáveis por todo o procedimento técnico, digamos, se encontrarão às 2h da tarde e o presidente do partido. E o presidente do partido disse que, ouvido os representantes, os responsáveis pela tecnologia do processo, ouvido esses personagens todos, ele vai arbitrar. Ele vai decidir se é possível votar na terça-feira ou não.
Eu queria deixar bem claro, se não for possível votar na terça-feira, o processo de prévias terminou. Quer dizer, o processo de prévias, não, destas prévias, né? Você pode fazer um novo procedimento. Mas essas prévias, né, como eu disse, que terminaram ontem à meia-noite, se está dando 48 horas a mais para que haja essa correção e que se possa votar na terça-feira. Se isso não acontecer, aí nós vamos ver como definir um novo procedimento e um novo momento para decisão sobre o nosso candidato nas eleições do ano que vem. O importante é a gente sair rapidamente disso, porque essas questões todas desgastam o partido. Do ponto de vista externo, as pessoas acham que o partido não está conseguindo trabalhar como previu, como deve ser feito, de uma forma mais objetiva, rápida, definir essa candidatura, até para que se possa fazer o essencial, que é conversar com a sociedade sobre as ideias do Brasil, o que fazer no ano que vem, como é que nós achamos que é possível enfrentar de modo diferente essa crise que o Brasil vive hoje, dando mais atenção à população, focando melhor na possibilidade de crescimento, tentando combater mais fortemente desigualdades. Quer dizer, tudo isso a gente faz com um propósito, pelo menos é o que eu imagino, né? Um propósito de servir melhor, de ver se é possível, dentro dessa disputa tão polarizada, você chegar com alguém que seja mais assertivo, que não transforme a luta política em briga de pessoas, mas em disputa de posições, de ideias e de diálogo com a sociedade, com as outras forças políticas. Então, nós temos que sair logo desse momento para chegarmos a esse momento seguinte, que é o que importa do ponto de vista da sociedade e da opinião pública. Senador, como o senhor disse, né, um momento de disputa é normal em que fiquem assim explícitas as divergências, né, os choques de ideias e também de posições. E aí vem um problema como esse que traz ainda mais desgaste entre os próprios candidatos. De que forma as prévias também estão colocando dentro do partido uma situação desconfortável entre os próprios partidários, enfim, as lideranças dentro do partido diante dessa situação e também das divergências entre os candidatos? Olha, o Brasil não tem essa experiência de prévias, né? É a primeira vez que se faz uma prévia nacional. Não foi fácil desenvolver esse aplicativo, mas principalmente procurar os filiados, estimulá-los a que se cadastrassem. Enfim, foi todo um procedimento. Há uma fantasia de que o PSDB teria 1.300.000 filiados. Conversa. Na última lista do TSE, nós temos 600.000 filiados. Desses 600.000, olha, 400.000 é difícil de encontrar. Vou admitir que tem 200.000 que ainda podemos encontrar, contactar. Nós só conseguimos 44.700 agora, o que me parece extraordinário, considerando que não há experiência disso no Brasil. Quanto à disputa, ela é saudável. Vejam nos Estados Unidos, que tem uma tradição de prévias centenárias. Na prévia deles, lá no ano passado, para indicar o candidato, por exemplo, no caso do Partido Democrata, porque no Partido Republicano não teve, o Trump foi o candidato normal, natural, no Partido Democrata foi uma disputa forte. E uma das pessoas que mais criticou dentro dessa disputa, o presidente Joe Biden, foi a Kamala, que se tornou vice dele. Quer dizer, terminada o processo de escolha, o presidente convidou para fazer parte de sua chapa uma companheira de partido que tinha criticado ele, porque tinha ideias diferentes dele. Quem sabe ali havia, da parte dele, a admissão de que a Câmara também tinha boas ideias e ele tinha que trazê-la para dentro do seu governo como vice-presidente. Aqui no Brasil também a gente precisa começar a conviver com essa ideia de que a disputa não é disputa para criar inimizade, para criar inimigos, para conflitar, para rachar. A disputa é saudável, porque ela aprofunda o debate, em meio, às vezes, a críticas um pouco mais exacerbadas aqui ou acolá, uma crítica mais dura, um desabafo. É torcida, né? Toda disputa tem torcida, então há excessos. Agora, dentro de procedimentos legais, dentro de procedimentos que são aqueles admitidos por um partido democrata, como é o PSDB.
PSDB surgiu do MDB porque lideranças como Mário Covas, Franco Montoro, Fernando Henrique Cardoso, etc., achavam que José Serra, achavam que não tinha mais condições de fazer um trabalho político dentro do MDB, no governo Sarney, que propiciasse um combate eficaz contra a inflação, que propiciasse um novo horizonte de esperança do ponto de vista da educação, da saúde. E essas coisas evoluíram de tal forma que o PSDB acabou chegando à presidência da República e fez o que prometeu na sua criação. Acabou com a inflação, plano real, universalizou o ensino, o ministro Paulo Renato, fez o SUS. Quer dizer, um partido tem que ter propósitos que ele pratica quando está no poder. E esse debate entre filiados está procurando retomar um pouco essa história do PSDB. O PSDB passou um momento difícil em 2018. Nós não fomos sequer ao segundo turno. Mas pela nossa história, pelo que fizemos, pelas pessoas que temos, nós estamos achando que é possível uma revitalização do partido para que ele entre nesse processo de sucessão presidencial de forma a disputar uma posição relevante e, do meu ponto de vista, chegar a um resultado forte nessa eleição, de disputa, eventualmente, de segundo turno, e ganhar a eleição. O Brasil está um pouco cansado dessa política tão agressiva e polarizada. Se você não pensa como eu, você é meu inimigo. Chega! Os nossos inimigos são a fome, são o desemprego, a falta de crescimento, enfim, não são pessoas. Transitoriamente, a gente está ali disputando, um aqui, outro acolá, mas em torno de um propósito. E eu acho que o Eduardo fez isso muito bem nessa campanha, foi por isso que ele teve tanta adesão. Mas, enfim, os outros também fizeram, colocaram posições. O Arthur Vigílio foi enfático na questão da Amazônia, e, consequentemente, do meio ambiente, que é uma das questões de maior atualidade no mundo todo. O Arthur colocou uma ideia simples e muito feliz. A melhor árvore, o melhor serviço que a árvore presta à natureza é que a gente a deixe em pé. Não é cortar a árvore, não, deixa a árvore em pé. E tudo que daí decorre, E o Dória também colocou suas posições, fazendo uma divulgação do governo que ele fez, da vacina, está fazendo, que tem realizações também. Mas eu acho que o fato novo nessa disputa realmente foi o Leite, que o Eduardo Leite era o governador do Rio Grande do Sul. Há 6 meses atrás, pouca gente fora do Rio Grande do Sul conhecia o Eduardo Leite. Ele agora, ao longo desse período, ele conseguiu construir uma imagem nacional. Então, isso é bom, porque ajuda a renovar, ajuda a dar qualidade ao debate. E nós temos realmente que concluir essa escolha rapidamente para poder sair na conversa, no diálogo, na formulação de posições, no embate com aqueles que já estão colocados, construindo um programa para o Brasil. Tá certo, senador José Aníbal, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. A gente lembra que daqui a pouco tem Natália Paz, direto de Brasília, nossa repórter, ampliando um pouco também o debate sobre os próximos passos das prévias do PSDB. Uma ótima semana, senador. Essa semana nós teremos o pré, que são os precatórios. Um abraço para você. Valeu, senador. Obrigada. 8 horas, 19 minutinhos. Intervalo bem rapidinho? A gente já volta.